Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje nós vamos para o dia 26 de 42, gente. Estamos avançando, inacreditável. Vamos mandar aqui para algumas pessoas e vamos em frente. Vou colocar minha aguinha, coloquem aí a aguinha de vocês. E nós vamos começar revisando rapidamente o dia de ontem. Então, hoje nós vamos falar sobre... Nós estamos na semana Você foi criado para tornar-se semelhante a Cristo. Hoje nós vamos falar sobre transformado pela tentação. E ontem nós falamos sobre transformado pela provação. Inclusive foi uma live muito boa, muito surpreendente aí as conclusões que a gente chegou. Tomar uma aguinha para hidratar, né, gente? Vamos lá. Então, ontem nós vimos transformado pela provação. O quanto as adversidades vêm para nos aproximar de Deus. A mentalidade para a superação das provações. Reagir aos problemas como Jesus reagiria, lembrando que o plano de Deus é bom, louvando sempre a Deus e recusando-se a desistir, compreendendo que a edificação do caráter e o fortalecimento da fé são um processo contínuo e progressivo. Bom dia, Michele. Bom dia, Flávio. Sejam muito bem-vindos. Eu tô revisando aqui o de ontem, que foi o transformado pela tentação. E pela tentação não, ontem foi transformado pela provação. E hoje nós vamos falar sobre o transformado pela tentação. Então, ontem a gente viu que essa questão da edificação do caráter, do fortalecimento da fé são um processo contínuo e progressivo, vai acontecendo aos poucos. Nós vimos também a importância da perseverança, entender o quando e quanto nós superamos as provações e privamos o mundo de uma versão melhor de nós mesmos. Então, isso me marcou bastante ontem, porque eu não tinha essa percepção, ela realmente veio à tona ontem. Espero que vocês tenham gostado também. E hoje nós vamos ver... Bom dia, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ver transformado pela tentação. Toda tentação, ela é uma oportunidade para a gente fazer o bem. Então, olha que legal. A gente se transformou pela verdade, a gente se transformou pela provação e agora a tentação. O que é? São as dinâmicas, os acontecimentos que vão se apresentando para a gente para testar o nosso caráter. Para fazer o quê? Para a gente agir de acordo, para colocar para jogo aí, é a arena, né? Onde a gente vai colocar para jogo tudo que a gente vem aprendendo na teoria, percebe? Então, olha só, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Porque ela vai sempre te apresentar uma escolha. Quem vai escolher é você, mas você tem a oportunidade de fazer a coisa certa. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau. Em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. Ou seja, é realmente as opções se apresentando para você na tentação. Bom dia, Denise, tudo bem? Repassando aqui, gente, hoje nós estamos falando transformado pela tentação. Então, a tentação, ela apenas vai te apresentar uma escolha. E a gente fala assim, mas é tão difícil. É igual a gente tá na dieta, né? Você não pode comer aquele chocolate, mas você tem vontade. Mas você sabe o resultado, você sabe que é certo e errado. Então, olha lá, a tentação, ela tanto é a principal arma das forças do mal para destruir você. A gente vai falar muito sobre isso, que vem aquela coisinha, aquela vozinha, né? Faz, não tem problema. Como ela é também uma maneira de Deus te fortalecer. Às vezes a gente não entende por que Deus permite certas coisas no mundo. Hoje eu tava pensando, né? Eu tava vendo uma notícia que enfim, tô ainda pensando se eu vou comentar nos meus stories ou não. Mas assim, o quanto muitas vezes você precisa as pessoas precisam, querem disruptivo. O disruptivo. O que é o disruptivo? Vamos mudar. Tem que ser diferente. Do jeito que tá, não dá. Verdade. Do jeito que tá, não dá. Só que aí as pessoas querem tirar todas as regras, todos os conceitos de ordem, da vida em sociedade. Quer desconstruir. Aí eu tava pensando, no fim das contas, vão tirar todos os limites, todas as regras, para perceber que precisa ter limite, que precisa ter regra. Entendeu?
Então, assim, enfim, mas é aquela coisa, né? Você tem que ver para entender. E aí, olha o nível evolutivo nosso coletivo. Então, toda vez que você escolhe fazer o bem ao invés de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. E quais são as qualidades do caráter de Cristo? Aí, ó, eu falei que tinha que ter um checklist aí, hein, gente? Chegou. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha que interessante. Perceba que são todas características interiores, internas. Estas 9 qualidades descrevem de modo perfeito a concentração em uma única pessoa, que é Jesus, das virtudes que são frutos da transformação operada pelo Espírito Santo, que nos tornam semelhantes a Cristo. E aqui está vindo muito para mim a questão da essência, a questão da centelha divina, a questão da nossa alma. Tá? Então o que vem muito forte aqui para mim, que o Espírito Santo é uma atuação que nos coloca em contato com a parte mais pura da nossa alma. E é por isso que eu acredito tanto no ser humano, apesar de qualquer coisa. Eu acredito, porque eu já trabalhei na desobsessão do centro espírita. Eu sei do que eu tô falando. Eu não acordei um belo dia e resolvi ter uma visão positiva sobre a vida. São mais de 10 anos de estudo, são mais de 10 anos de trabalho, tanto do espiritismo como nas terapias. Então, assim, não é uma, não é duas, não é três, são várias, entendeu? Então, são muitas experiências. Eu sei do que eu tô falando. Nós temos todos dentro de nós uma semente de luz. A questão é que muitos ainda não têm isso acordado, ativado. Ah, mas a pessoa faz o mal. A pessoa faz o mal, tá errado. E tem que passar por todo o sistema de normas e regras aí que regem a vida da sociedade. Tem que passar pela punição de acordo com o crime que ela cometeu. A gente não vamos fazer, criança fez coisa errada, coloca de castigo. É assim que funciona. Mas a gente tem que entender que todo ser humano carrega em si uma centelha, uma possibilidade de se tornar como Cristo, de se elevar a Deus. E quem somos nós para decidir quem que tá certo e quem tá errado? Sabe, vem muito aqui o que a gente estuda no Evangelho, no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala das tribos, né, das seitas que tinham religiosas e tudo, e fala dos fariseus. Os fariseus, eles eram líderes religiosos na época, e eles tinham eles falam muito que eles usavam a máscara da virtude, porque é aquele jogo de interesses. Quando a pessoa está eles estão dentro das reuniões deles, pensando só nos interesses políticos, nos jogos de interesses e na manutenção do poder deles. Mas não estão efetivamente pensando em administrar a sociedade para o povo. Não estão efetivamente pensando em educar o povo, em desenvolver o ser humano. Então, muitas pessoas, às vezes a gente acha que a pessoa é boa, ela tem uma máscara muito boa. Ao passo que tem pessoas que a gente acha que é ruim e ela tem uma centelha dentro dela boa que ela não desenvolveu ainda e ela só está no caminho errado porque ela não foi ensinada que a tentação tanto pode ser algo para destruir ela e envenenar os comportamentos e a conduta dela, como pode ser algo para fortalecer ela. E às vezes as pessoas, tem gente que não sabe o que é certo e errado, acha que é tudo certo. Entendeu? Então, vamos lá. Então, toda vez que você escolhe fazer o bem, ao invés de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. E quais são as qualidades de Cristo? Amor, alegria, paz, paciência. Olha, tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia, gente. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, vamos lá. Este fruto só se desenvolve e amadurece lentamente. Foi o que a gente viu ontem, eu estava até conversando hoje na revisão do início do nosso episódio de hoje. O desenvolvimento do caráter e das virtudes sempre envolve uma escolha e a tentação propicia essa oportunidade. Então, por que tem o bem e o mal? Para que a gente possa, a vida, a existência, ela é uma dinâmica de desenvolvimento, de evolução, certo? Só que a gente só vai se desenvolver e evoluir se a gente lapidar essas características do caráter. E a gente só vai lapidar essas características do caráter se nós formos submetidos a situações onde a gente vai ter a oportunidade de fazer as escolhas adequadas. Então, as tentações, elas são olha o poder que a tentação tem para a nossa evolução, para o nosso crescimento.
E às vezes a gente acha que, meu Deus, é tanta tentação. É tanta tentação. Mas a gente lembrar de que toda tentação, ela traz em si um potencial de crescimento. Então, por exemplo, olha só. Deus nos ensina o amor, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Porque amar quem é agradável é fácil, não exige nenhum esforço, nenhum caráter. Outro exemplo, nós aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência, quando somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira. Quem nunca, né, perdeu a paciência com alguém, a gente adulto assim, a gente, se não perdeu, tá de parabéns. Da mesma forma, então vamos lá, você não pode afirmar que é bom se você jamais foi tentado a ser mal. É isso mesmo. A vida vai trazendo situações pra gente. Aqui a gente vai falar como a situação se manifesta e assim, cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Então eu tenho até 2 casos da minha vida pessoal. Eu trabalhei com uma pessoa, um grande empresário, e assim, novamente, não é uma pessoa que tem a centelha do mal, é uma pessoa que tem a centelha do bem, mas ele tinha condutas que dentro do mapa de mundo dele, ele achava normal, não queria pagar fornecedor, ele tinha uma necessidade de sempre levar vantagem. E eu era a assistente dele, então, a assessora dele, então o que eu tinha que fazer? Quem é que tinha que mandar o recado, gente? Aquilo me corroía por dentro. Eu cheguei a um ponto que eu ia no banheiro chorar, angustiada, que eu não aguentava mais. Eu precisava do emprego na ocasião. Então, é isso. É no dia a dia que a gente não percebe aquele troco que devolveram a mais que a gente tem que devolver. Olha só, lembrei agora, quando a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, há muitos anos, eu fui a um Walgreens, né? Aquela farmácia. Hoje em dia tem muito farmácia com perfumaria, 20 coisas. Antigamente não, a gente tá falando aí de... Deus do céu, tá falando de mais de 20 anos atrás. Abafo caso. E aí, o que acontece? Eu comprei um monte de coisa. Muita coisa de promoção, um monte de coisa. Na hora do caixa, tava cheio de coisa que tava etiqueta um preço e no sistema outro preço. Aí a mulher foi fazendo as contas lá, me deu um troco. Eu cheguei em casa, tinha $6 a mais. $6, gente. Não é tipo 10 centavos, 50 centavos, que você fala assim, a pessoa ficou me devendo, eu nem vou voltar lá que eu tô com preguiça de ir lá cobrar. Ou, putz, 50 centavos, tem que pagar lá, voltar lá pra devolver 50 centavos. Não, $6 é muito dinheiro. É muito dinheiro, né? E aí, o que acontece? Eu cheguei e falei, vou ter que ir lá, vou voltar lá pra devolver. Eu vou voltar lá para devolver, porque alguém tem que pagar essa conta, vão descontar do funcionário. E outra, mesmo que seja da empresa, eu não tô aqui para ficar sendo... Agora tem que, sabe, a gente tem que pensar nisso. Ficar tentando levar vantagem em tudo. Aí, voltei lá para devolver. Aí, eles reconhecem o estrangeiro, porque a gente tem sotaque, né? Aí eu entreguei, falei, olha, eu vim aqui, eu comprei isso, eu refiz as contas na minha casa e deu essa diferença, eu vim devolver o troco. Aí a mulher olhou pra mim e falou assim, você é de onde? Aí eu falei assim, eu sou brasileira. Aí ela falou assim, parabéns, você é muito honesta. Aí eu te falo uma coisa, todo mundo fala, porque brasileiro é desonesto, bom, agora eu espero que todos nós consigamos perceber ultimamente, da forma como o mundo está, que a honestidade, a desonestidade, os desvios de caráter e de conduta não são de um povo em si. São características de distorções, disfunções, distopias da alma humana, do comportamento do ser humano como um todo, independente de cultura ou etnia, tá? Gênero, raça, não importa. Isso é uma característica da alma humana. Mas a gente vê que nós, a todo momento, estamos... Olha, e vai um pouquinho pro de ontem, que era como é que era mesmo? Era crescendo pela aprovação. O quanto a gente priva o mundo olha só, de sermos nós também um exemplo da conduta de Cristo e do bom caráter, quando a gente não se desenvolve e não se permite ser honesto, praticar o bem. Olha só, eu fui lá para aquela moça, não importa o que o jornal vai noticiar, não importa o que o vizinho vai falar, ou o que alguém vai falar, ela pode dizer, mas eu conheci uma brasileira honesta, não porque sou eu, mas estão entendendo o exemplo da história? Então, assim,
Entre outros, assim, eu vou falar mais histórias aqui, é muita história. Então, eu tenho certeza que vocês têm a de vocês também. Se alguém quiser compartilhar, fica à vontade. Depois, quem estiver assistindo gravado também pode compartilhar, fica à vontade. Porque a gente sempre vai enriquecendo aí nossos exemplos de que realmente aconteceram. Então, como a tentação se manifesta? Existe uma fórmula, olha que interessante. A gente não para pra pensar nisso, mas é o que ele fala. Todas as tentações, elas seguem um padrão idêntico de 4 etapas. E eu lembrei muito, inclusive, do livro Hábitos Atômicos, onde ele fala de 4 etapas onde a gente muda os nossos hábitos. Então, perceba, em 4 etapas você constrói vícios e em 4 etapas você constrói virtudes. Olha só que interessante. Então, vamos lá. Primeira etapa, o desejo dentro de você, que é a dopamina, que é a busca, né? O que é isso? Quando a gente morava nas cavernas, a gente tinha que pegar comida, a gente tinha fome, a gente tinha que ir lá, opa, vou caçar um peixinho, vou lá caçar um animalzinho na floresta, para saciar minha fome, para dar comida aqui para minha família. Não era assim? Então, a primeira coisa que a gente tem é esse desejo de avançar, de evoluir. A gente é incontestável que desde que o mundo foi criado, desde que o Big Bang, desde o Adão e Eva, de tudo, as civilizações foram, desde o homem da caverna, as civilizações foram se formando, o ser humano foi se requintando intelectualmente, ainda que não esteja no 100% aí, gente, ainda que nós precisamos agora entrar numa nova era de requinte moral. Não importa, nós estamos evoluindo. E o que faz a gente evoluir é a dopamina no cérebro. É o desejo, é a busca. Por isso que o que a gente precisa educar? O desejo, a busca. Entendeu? Essa é a sacada da evolução. Então, olha só. Então, olha como essa aula de hoje que a gente está tendo é importante. Primeira etapa da tentação. O desejo dentro de você. Pode ser pecaminoso. Pode ser um desejo de vingança ou de controle, ou seja, ou pode até ser um desejo normal e legítimo, como ser amado, como ser valorizado, como sentir prazer. Então, o desejo que a gente tem, que às vezes leva a gente à tentação, é o docinho na dieta, gente. O melhor exemplo sempre vai ser o docinho na dieta. A tentação começa quando as forças do mal sugerem, com um pensamento bem sutil, que você ceda a um desejo maléfico, ou que realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Ou seja, você... Olha só, ele fala aqui, cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. E aí vem aquela vozinha que fala assim, peraí que a minha roupa hoje, ela tem uns laços, e o laço me pegou aqui na espiral de um livro, né, olha? Desculpa, gente. Olha lá, cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Aí ela vem assim, porque você merece isso, porque ninguém tá vendo. Então ele fala, a tentação ela sempre começa na nossa mente. Olha o que Paulo falava, pra gente se renovar pela nossa mente. Então você vê como tudo se conecta? Os nossos programas mentais, que são os programas que vão definir os nossos sabotadores e crenças limitantes, que nada mais são que o elo mais fraco da nossa capacidade de autogestão. Segunda etapa da tentação. Então, primeiro é o desejo. Segunda etapa, a dúvida. Aí você começa assim, será que é mesmo errado isso? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Será que não foi para um outro povo, numa outra época? Então, começa a relativizar. Né? Vamos usar, por exemplo, aqui a liberação das drogas, é um exemplo. Começa a relativizar. Eu tive a infelicidade de ouvir uma pessoa conhecida falando sobre liberar aí alguns entorpecentes mais pesados, porque vi um artigo de que tem uns, é como se é melhor regulamentar. Olha que, isso aqui é perfeito. É melhor você regulamentar e você ter um processo de refinamento do entorpecente, que fique claro que eu sou contra isso, tá? Que eu quero deixar bem claro que eu sou contra isso. Mas a teoria é assim, alega-se que seria melhor regulamentar para poder ter um processo de refinamento, de produção menos tóxico. É a mesma coisa que você fazer suco light de detergente. É pior até. E é tão sério isso, porque parece piada, né? Mas não é não. Uma vez eu vi uma notícia no jornal de uma moça, uma madrasta,
que ela tinha 2 criancinhas que eram enteados dela e ela colocava um pouquinho de detergente na comida das crianças todos os dias. Tô falando sério isso. E aí, ela passou um tempo, as crianças passaram mal, foram pro hospital, inclusive não resistiu, entendeu? Então assim, aí eu tava vendo ontem uma reportagem falando que a maconha, ela prejudica o fluxo sanguíneo no cérebro. Eu tenho minha mãe e minha avó idosas, eu sei do que eu tô falando. É isso que eu falo. Quando eu falo uma coisa, às vezes tem um monte de todas essas vivências, todas essas coisas por trás. Cara, você não tem noção do mal que isso faz numa idade avançada. Então não tem como não dizer que as pessoas estão se matando aos poucos, né? Enfim, então a gente tem que parar de relativizar certas coisas. Inclusive esse chefe que eu contei pra vocês, ele falou pra mim uma vez assim, você é uma pessoa binária. O que é binário? Ou não tem meio certo, ou é certo ou é errado, entendeu? Então assim... Terceira, e aí, assim, até queima o filme, né? Porque aí fica aquela coisa do pobre e do rico, o pobre achando que o rico é mal. Só que, na verdade, não é o caráter da pessoa, não tem classe social. Tem gente ruim e boa em todas as classes sociais. Então, olha só. Primeira etapa da tentação é o desejo. Começa a vir aquela coceirinha, aquele pensamento. Você olha aquilo lá e fala, Segunda etapa é a dúvida. Mas será que é mal? Será que é ruim? Terceira etapa, o engano. Substituição das verdades por mentiras. Sabe que eu me lembrei que quando a gente viu, antes de ontem, nós vimos o Crescendo, transformando-se pela verdade. E começa assim, o crescimento espiritual acontece quando nós substituímos as mentiras por verdades. E aqui, olha só, o engano é a substituição das verdades por mentiras. E aí é exatamente aquela vozinha, ó. Você vai ser mais sábio do que Deus. Não fez mal à saúde, ninguém vai saber, todo mundo tá fazendo, entendeu? Então, assim, começa a vir aquelas coisas assim, tem que legalizar o aborto mesmo, que é uma questão de saúde pública. Será que é isso mesmo? Será que a gente não existe um conceito de alma? A gente viu nos primeiros capítulos, se eu não me engano, foi no segundo dia que nós vimos aqui, olha... Você não é um acidente. Muito antes de você vir para esse mundo, ser escolhido pela sua pai, a sementinha da sua mamãe, a sementinha do seu papai se unirem para formar o seu corpo físico, a sua alma já estava pronta lá na eternidade para vir. Será que realmente quem somos nós para brincar de deuses? Então começa a vir todo esse engano, toda essa vem a relativização, aí vem aquela coisa de cada um faz o que quer, porque não precisa ter regras. E aí, na quarta etapa é a desobediência. Então, você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. E o que começou como uma ideia, nasce como conduta. Você passa a ceder a qualquer coisa que chamar a sua atenção. E você acredita nas mentiras. Então, a gente precisa... Eu vejo muito, assim, eu que trabalho com as terapias, a programação neurolinguística, ela tem muito embasamento de neurociência e de psicologia também. Como eu venho estudando, continuo estudando isso aí faz um bom par de anos, o que acontece? Nós temos que entender, e você, assim, as coisas que tem no mundo, gente, são absurdas, tá? O mundo é um mundo, aqui ele vai falar, eu não sei se a gente falou ontem isso, que é um mundo caído. É um mundo de provas e expiações, é um mundo muito limitado, mas nós estamos caminhando para um mundo melhor, para um mundo de regeneração, por mais que não possa não parecer. O que acontece? Existe a desconstrução desse mundo atual, existem a gente se educar e a gente fazer pela gente, pela nossa família, pela nossa comunidade, algumas pessoas aí sendo selecionadas para fazer para uma grande massa de pessoas, mas é o ser humano. É o ser humano se melhorando e resistindo às tentações, dos desvios de caráter e dos desvios de conduta que vão trazer um mundo melhor. Porque tem comida, tem espaço para todo mundo. Tem forma de você reorganizar a indústria de maneira funcional para ter uma vida confortável e sustentável para todo mundo. O que nós precisamos são de pessoas que tenham essa visão e que tenham esse coração, percebe? Então a tentação, ela quer fazer exatamente, tirar essa visão e esse coração da gente. E a gente tem que lembrar que
que tá tudo bem ter a tentação, porque é um mundo dual, é um mundo que o bem e o mal eles se apresentam para que você possa todos os dias, a todo momento, fazer as escolhas. E Deus é tão bom porque Ele te deu a possibilidade de fazer as escolhas. A gente fala, por que o mundo está assim? Porque Deus deixa as coisas acontecerem. Mas é justamente que o mundo está assim porque Deus deixa as coisas acontecerem. Porque Deus dá a liberdade de cada um fazer o que quer. Lúcifer caiu do paraíso, por quê? Porque ele queria acabar com a Terra. A humanidade estava no fim. Eu estava lá, Lúcifer, vamos acabar com tudo. Ah, isso daí não vai dar certo. Não estaríamos nem eu nem vocês aqui agora, olha só. E aí, Deus falou, não, porque eles têm a essência divina que eu coloquei em cada um, ela vai brilhar. Em algum momento vai brilhar. E não importa o que foi feito antes. Importa que no momento que brilhar haja contrição, que é aquilo que a gente viu do arrependimento, que é a mudança. Então, a todo momento nós podemos fazer novas escolhas. E a todo momento nós podemos escolher o que é certo. E a todo momento nós podemos nos desligar de hábitos disfuncionais. Pensamentos errados, equivocados, etc. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho, que tem mais conteúdo. Então, Tiago alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Então, eu já dei vários exemplos sobre isso, inclusive sobre a questão dos entorpecentes. Então, a gente lembrar que o caminho é muito interessante. Para mim, é uma coisa que se abriu muito nesse último ano, últimos 2 anos. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, o que acontece? A vida, ela é muito mais só do que o respirar em si. A vida é a consciência. A vida é o nosso posicionamento em relação à existência. Percebe? Então eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, que vocês tenham uma consciência ampla, expandida. Tá fazendo sentido para vocês? Olha o Flávio aqui. Isso mesmo, como ontem, músculos espirituais fortalecendo fibras morais. Parabéns, Flávio. É isso aí. O quanto é importante olhar sempre melhor as boas escolhas e não duvidar delas aos olhos do Senhor. Exato. E a gente entender que existe um propósito maior. E se permitir, vem muito aqui para mim, sabe? Eu realmente acredito, isso está no Evangelho, é a separação do joio do trigo? Muitos são chamados e poucos atendidos? Mas eu também acredito no retorno do filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola que está na Bíblia, que um senhor tinha 2 filhos. O filho pródigo pediu toda a herança dele, e pegou a grana dele, pegou os bens dele, as coisas dele, se mandou e foi curtir a vida. Foi lá curtir a vida, gastou toda a herança dele, parará, acabou a farra. Porque acabou a herança dele. Ele pegou e voltou para casa do papai. Papai, sabe o que o papai fez? Papai ficou feliz. Papai ficou feliz que o filho pródigo voltou. Mandou matar um porco para fazer um churrasco, para fazer lá uma festa de retorno do filho à casa do pai. Então, por mais que a gente... nós somos pecadores. Somos, porque o mundo é cheio de tentações, é um mundo que é uma construção feita para totalmente o oposto do que a gente tem que desenvolver na nossa alma, mas, ao mesmo tempo, nós podemos a todos os momentos fazer novas escolhas. Mesmo se um dia alguém estiver assistindo essa live aí, gravada, se estiver cometendo delitos, se estiver fazendo coisas erradas, agredindo pessoas, sendo moralmente... errado, você pode mudar agora. Você pode decidir mudar. Mas é difícil? É difícil, mas não é impossível. Mudar pode ser difícil, mas não é impossível. É possível. E tanto é possível como é o caminho inexorável do homem, né? Essa palavra tão poética. Que é o quê? É um caminho que é a finalidade de todo mundo. Então, olha que interessante, a gente coloca uma barreira numa coisa que é meio que óbvio na nossa jornada evolutiva. É difícil? Mas por ser a finalidade principal da nossa existência, é justamente aonde a gente vai encontrar pessoas para nos ajudar em alguns momentos, situações que vão nos elevar em alguns momentos, o poder da oração que vai nos fortalecer. Por isso é tão importante o nosso relacionamento com Deus.
percebe? E fortalecendo ele à medida que o tempo passa. Eu tenho refletido muito, viu, sobre a questão da gente fazer pequenas pausas para orar. Eu tenho refletido muito sobre a maneira como eu oro, como eu coloco as minhas coisas para Deus. Então, compartilhando isso para poder também vocês aí se sentirem de fazer essa reflexão também. Então, olha só. Vamos lá. Ele tá falando sobre isso mesmo, olha. Superando a tentação. Recuse-se a ser intimidado. Muito comum, quando vem o pensamento, a tentação, vira uma culpa e uma vergonha. Porque fala, meu Deus, né? Você vê a pessoa bonitona lá e você fala, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tira esse pensamento da minha cabeça. E aí vem aquela culpa, aquela vergonha. Como que eu posso estar pensando nisso? Vocês jamais se livrarão da tentação, pois somos humanos e vivemos em um mundo destituído de Deus. Ser tentado não é pecado. Só se torna pecado quando você se entrega. Então, é aquela história. Pensamentos viram sentimentos, que viram comportamentos, que viram ações, que viram resultados. Então, você já mata o negócio no pensamento. Já sabe que aquilo é errado? É errado. Mas eu não consigo tirar esse pensamento. Então, faz uma novena aí, gente. Faz uma novena, faz uma sequência de orações, faz um procedimento terapêutico. Eu vou te falar, eu realmente acredito. Tem processo, cada um tem o seu tempo, cada caso é um caso, mas dá pra a gente mudar muita coisa em procedimentos terapêuticos. Dá pra transformar muito padrão de pensamento, muito padrão de sentimento, curar muita ferida emocional. Olha, eu já trabalhei com pessoas até que tinham tido fases como é que eu posso colocar de uma maneira sutil? De comercializar a sua intimidade, digamos assim. Dá pra entender, né, o que eu quero dizer? E ela tinha uma ferida daquilo, porque ela sabia que aquilo era errado, foi uma fase da vida dela que ela acabou fazendo. Então nós fizemos alguns processos de cura aí multidimensional, de terapia multidimensional, e ela falou, e no final ela falou assim, nossa, Ivete, aquilo que pra mim era tão vivo na minha mente e me doía tanto, me machucava tanto, de repente parece que eu não consigo mais nem ver. Eu tenho lembrança, eu tenho aprendizado, mas aquela ferida não existe mais. É como se tivesse uma nuvem, o negócio tivesse embaçado a lembrança. Então é isso, a gente muda o significado que a gente dá às coisas. Errou, mudou. Então agora segue em frente. Lá na frente a gente tem um processo da gente reparar as nossas faltas. Tá? Mas a gente não pode ficar pensando nisso agora, a gente tem que seguir a nossa caminhada, porque a vida vai se apresentar. E eu vou falar, a melhor forma da gente reparar as nossas faltas é fazendo a caridade. Sempre, sempre, sempre. Pode ter certeza absoluta. Se você acha que não tem motivos para você, não tem faltas para você reparar, mas você tem vontade de fazer caridade, faz a caridade, que às vezes você pode reparar faltas até que você nem imagina. Mas sempre ajudar o próximo é uma maneira, a melhor maneira, sabe o que vem muito aqui? É a melhor maneira da gente fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus vai olhar e falar assim, ele está tocando o meu filho, ela está tocando o meu filho, está ajudando o meu filho, de uma forma que eu daqui não posso. Então essa pessoa está sendo um instrumento para que chegue até aquele meu outro filho o meu amor. Porque uma pessoa em situação de necessidade, quando ela é ajudada, ela sente a mão de Deus agindo na vida dela. Com certeza absoluta. Então, olha só o papel que a gente tem quando a gente faz uma caridade. Nós somos um instrumento da ação da mão de Deus na vida de um outro ser humano. Se alguém souber se tem alguma coisa mais nobre do que isso, me fala, porque eu desconheço. Então, nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que eles façam ninho. Então, lembrar disso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais as forças do mal se esforçam para tentá-lo. Não se condene e volte a sua atenção para Deus. Por quê? Porque é meio óbvio, né, gente? As forças, a gente pensa que não, mas é real a luta do bem contra o mal. É real. Então, assim, quanto mais luz, vamos supor, nossa, aquela pessoa tem uma missão de falar sobre Deus para milhares de pessoas. Pô, vamos pegar ela lá, vamos tentar derrubar ela. Vamos tentar derrubar as forças do mal, entendeu? As forças do mal vão falar, vamos tentar derrubar ela, porque aí é um a menos.
É um a menos para falar de Deus para milhares de pessoas. Eu, inclusive, eu vou falar a minha opinião. Eu acredito, sim, Cracolândia e tal, tem muita gente que tem uma centelha boa. E tá lá porque são os programas mentais, as crenças limitantes. Uma pessoa para estar numa condição dessa, ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, ela pode ter sido agredida, abusada. Então ela vem aí de padrões e fica registrado no nosso DNA. Olha o importante da gente se curar para curar as próximas gerações. Então, às vezes os padrões, eles ficam registrados de gerações. Padrões de miséria emocional, entendeu? Às vezes você tem tudo na sua frente, mas você não consegue enxergar, porque você tem um padrão, uma lente de interpretação das coisas dolorosa, deprimida, e às vezes isso vem de gerações. E aí as vivências que a pessoa tem, mas é muita coisa, vocês não têm noção. E eu tô falando isso não é porque eu li num livro, é porque eu fui juntando os pedaços de vivências, de procedimentos terapêuticos, do trabalho no centro espírita, entendeu? Então o que acontece? E às vezes são pessoas boas que vieram. Nós temos uma geração chamada índigo, que são almas que vieram com esse papel disruptivo. Eu falo assim porque é uma palavra meio clichê, né, gente? Só que elas também têm são meio volúveis. Tem ainda essa fragilidade. Lembra que nós falamos ontem sobre você ter a sua mente, se você limpar todas as fragilidades da sua mente? É por conta disso. Vai pegar no ponto fraco. Aí a pessoa vai ceder às tentações, vai ceder aos vícios. Então, como superar a tentação? Primeiro, recuse-se a ser intimidado. Ah, não, porque eu tô com todo mundo aqui me falando que roubar é certo. Mas não é. Me recuso. Ah, olha, por que você não fica com esse troco? Tá, fica lá com o seu dinheiro. Ninguém vai saber. Ninguém tá nem aí, né? A pessoa nunca mais vai ver você, você tá em outro país. Por que você não fica com esse dinheirinho? Não. Que é certo, gente, né? Vamos pensar nisso. Então, não se condene e não volte e volte sempre a sua atenção para Deus. Segunda maneira da gente superar a tentação: reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Ou seja, todo mundo tem aquela fraquezinha. Então, fica ligado. Tem gente que é bebida, tem gente que é entorpecente, tem gente que é atividades íntimas, entendeu? Então, quais situações te deixam mais vulnerável? Quais circunstâncias fazem você tropeçar quase que imediatamente? Que momentos são os gatilhos? São os gatilhos. Nossa, quando o meu marido fala aquilo, me deixa doida. Quando a minha sogra me fala aquilo, eu quero morrer. Quando o meu filho fala aquilo, eu perco a paciência. Né? Faz aquilo, eu perco a paciência. Ai, quando meu chefe age de tal forma, eu fico inconformado, eu fico arrasado. Então a gente tem que entender quais são esses padrões, quais são os gatilhos. E com certeza absoluta, eles sempre vão ter origem nos programas que a gente forma na nossa primeira infância, principalmente, possivelmente segunda infância, e vão aí se reforçando ao longo da vida. Então, eu realmente acredito que praticamente tudo assim é curável. Mas existe um processo. Eu estava até vendo uma psiquiatra ontem falando sobre a questão da remissão, que nunca se fala que uma pessoa está curada. Você fala que ela está em remissão, porque a gente não sabe quando ela pode ter uma queda. E é verdade, porque a gente não sabe o quanto que a mente daquela pessoa está limpa daquele padrão. Então, a importância do procedimento terapêutico da reprogramação mental. Você vai trabalhando. Eu já tive situações que eu revisitei inúmeras vezes, tanto em mim quanto em pacientes, que você tem que ir ressignificando. É como se cada vez que você vai... Sabe como é que se fosse uma coisa muito suja de lama, de barro, que você lava, e você lavou, você tirou aquela camada de fora. Aí você lavou, você tirou mais uma camada. Tava até petrificado. Aí você lavou, você tirou mais uma camada. Você lavou, o tecido, vamos supor, o tecido ainda tá com aquele barro impregnado nas fibras. Aí você tem que pôr de molho. Aí você lava, você esfrega. Aí você lava mais uma vez. Então, assim, quantas vezes lavou? 5, 6 vezes. Então, assim também pra gente ir. Então, a gente tem que ter essa humildade
de olhar e entender esses nossos gatilhos, porque são eles que são os padrões de tentação. Então, quanto mais eu sou... ele fala assim também, para você observar os seus pontos fracos, perguntar quando que você é mais tentado, dia e hora, em que lugar, quem está com você, como você se sente nesses momentos. Olha o 5W2H, gente, aquela metodologia que eu falei, que é o quem, como, quando, porquê, aonde, quando e quanto, tá? Então, olha só, como eu me sinto nos momentos que eu estou caindo, cedendo às tentações. Eu tô cansado, solitário, deprimido, sob pressão, tô magoado, ou às vezes até comemorar. Vamos fazer uma festinha aqui, vamos comemorar. Vamos sair na night e esquecer que a gente é casado, né? Isso acontece muito, vocês nem imaginam. Então, mais uma forma de superar a tentação. Primeiro, recuse-se a ser intimidado pela tentação. Segundo, reconheça seu padrão de tentação e se prepare. Terceiro, peça ajuda a Deus. E ele fala, apele mesmo. Ele fala assim, você tem uma linha de emergência 24 horas com Deus. Use-a, entendeu? Então ele fala, Deus diz na palavra, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Deus está aguardando para nos ajudar. E a gente tem que lembrar do livre-arbítrio. Então, muitas vezes, isso eu já vi há muito tempo, já falei em outros momentos também. Nós temos os nossos mentores de luz, a nossa espiritualidade que nos protege, eles estão prontos para nos ajudar. Mas se a gente não pedir, eles não podem fazer nada. Porque a vida é nossa. A vida é nossa. E aí, se ele puser lá, for interferir, sabe o que a gente ainda vai falar? Mas eu não pedi ajuda. É assim. Entendeu? É igual criança, né? Quando tá querendo dar uma de rebelde. Então, a gente tem que pedir. Me mostra o caminho, me ilumina. Eu peço a presença dos meus mentores de luz, que me amparem, que me ajudem a ter uma percepção mais ampliada dos meus desafios de vida e conseguir me colocar de uma maneira mais forte, mais assertiva, dentro dos valores que eu quero seguir. E aí, vamos colocar que nós estamos aprendendo a se tornar semelhante a Cristo, dentro dos valores de Cristo, que eu possa, cada dia... Sabe uma coisa que eu aprendi muito com a hipnose? Que a hipnose, quando a professora falou, quando você for trabalhar pessoas que fumam, o comando é quanto menos melhor. Quanto menos melhor. Perceba? Quanto menos melhor. Chega uma hora que é tão menos melhor que acabou. Entendeu como é que funciona? Então a gente tem que pensar nisso também com os hábitos e tentações. A gente não pode achar, pronto, eu sou viciado nisso. Não, você não é, você está. Esse é um problema muito... eu sou depressivo. Não, você está. Não, mas a minha vida inteira. Tá bom, você tá a sua vida inteira depressiva, mas você não é depressivo. A sua centelha de luz não tem a frequência da depressão. Pode ser que você trouxe isso até de registros intrauterinos. Pode ser que você traz isso no seu DNA, de gerações e gerações que sofreram tanto. E aquilo foi ficando incrustado no DNA e passou para você, que você já assumiu um padrão. Mas a sua alma não é isso. A nossa alma é pura. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não tem depressão, né? Sim, deve ser tratado com medicamento. Sim, deve ter acompanhamento médico, tá? Aqui a gente tá falando um aspecto da parte emocional, tá? Então, Deus está aguardando para nos ajudar. Por que nós não pedimos ajuda com mais frequência? Eu lendo isso aqui, eu já tô pensando, Deus, vou acordar todo dia e falar, Deus, me ajuda a ter um dia bom hoje. Eu pedi. E aí tem que fazer a nossa parte. Lembra que a gente viu numa live, a sua parte é a parte de Deus. Às vezes achamos que estamos certos e cedemos à tentação. Não vai fazer mal, é só um brigadeirinho, não tô furando a dieta. Ficamos envergonhados e cedemos à tentação. Então, assim... Aí, nossa, esse exemplo do brigadeiro é o melhor, porque aí você fala assim, putz, comi o brigadeiro. Já sou a furadora de dieta, vou comer a caixa inteira. Então, quer dizer, o recado tá dado, né, gente? O recado tá dado. É mais ou menos isso.
Você se lambuza lá na tentação. Ai, eu tô envergonhada. Não, putz, fiz tudo errado. Ah, já que eu... Isso aqui parece brincadeira, mas Alcoólicos Anônimos exemplifica bem. E é sério, novamente, todo vício, todo comportamento destrutivo é muito sério, porque tem raízes muito profundas. Como eu falei para vocês, nos programas mentais, né, todos os programas mentais, e muitas vezes vem de DNA e também pode vir da alma, entendeu? Então é muito sério. E muitas vezes é aquela intimidação espiritual, que a pessoa tem um propósito super bom na vida, só que é tanta intimidação espiritual que começa a bater nas crenças limitantes, eu não sou capaz mesmo. Eu ouvi quando eu era criança que eu era um lixo, que eu não prestava pra nada, que eu era incompetente, que eu não fazia nada certo. Eu apanhava, eu ficava de castigo o tempo inteiro. Então, eu não vou nem me esforçar muito porque eu não quero apanhar lá na frente. Percebe? Olha que triste isso. Cancelado essas coisas todas, gente. Então, tem que tomar cuidado. Porque aí é exatamente a coisa a pessoa, não, eu não posso fazer. Aí você vai lá, não, eu vou fazer só um golinho. Só um golinho não vai tirar a minha remissão. Entendemos a lógica do negócio. Peça a Deus forças para fazer a coisa certa. E depois espere que Ele proverá. Sabe que falando desse negócio do álcool, e a gente levando aí para todos os padrões de comportamento, eu quero usar um exemplo de um rapaz das redes sociais, que ele trabalha com marketing digital, e ele é muito estudioso, tudo. Então ele 20 e poucos anos aí, dos 20 aos 30 anos, ele investiu muito em trabalhar, e estudar e trabalhar muito para poder construir o negócio dele e juntar dinheiro, etc e tal. Só que ele comia errado, ele bebia muito, ele praticamente só trabalhava e dormia. E aí ele conheceu uma moça, que é a esposa dele, a moça um anjo, porque ela aceitou ele do jeito que ele era. Só que aí você vai ver a história dele, olha os programas mentais. Uma infância super disfuncional na questão do sistema familiar. E aí o que acontece? Ele resolveu mudar de vida. Aí ele conseguiu montar o negócio dele, deu certo, etc. Tal. Aí ele resolveu mudar de vida. Então ele começou a fazer ginástica, ele começou a se alimentar melhor e ele bebia. Ele bebia e usava a erva. E aí o que acontece? Ele largou a erva, ele fumava. Ele falou que ele parou de fumar cigarro normal quando ele viu o filho dele de 2 aninhos pegar um cigarro para fumar. E falando que ia fumar. Ele falou que aquele dia ele percebeu o que ele estava fazendo de errado. E a bebida. Então ele foi para, sabe o quanto menos melhor? Ele foi parando, ele foi mudando os hábitos dele. Só que isso não foi em 1 mês, não foi em 6 meses. Se eu não me engano, foi uns 3 anos ou mais. Chegou um ponto que ele tomava uma cervejinha toda noite. Ele fazia lá academia, teve que fazer todo um trabalho também terapêutico físico, porque ele estava com uma parte do corpo dele que ficava muito sentado para trabalhar e estudar. A cadeia posterior, que chama, que são os músculos de trás da perna, ele não tinha extensão, o músculo não funcionava, porque ficou parado. Imagina, anos e anos sentado parado. Então ele teve que fazer todo um trabalho de reeducação corporal mesmo, de fisioterapeuta e tal. E hoje trabalha normal essa parte do corpo dele, e parou a bebida. E ele fala que é um vício mesmo. Então assim, mas você vê que cada um tem o seu jeito, mas que é possível. E o progressivo às vezes é a melhor coisa. Então a gente às vezes tem pensamentos ruins, o problema não é o teu pensamento ruim, é a gente cogitar a ideia de trazer aquilo para a matéria. Então a gente entender por que eu tô tendo esse pensamento. E fazer essa oração, falar, Deus, me mostra o caminho certo, me ajuda a tirar esse pensamento horrível da minha cabeça. Tem que orar, eu sou partidária de orar. Meditação, nas meditações a gente transforma. Vocês têm essa sensação que o pensamento transforma nas meditações? Eu tenho bastante. Então, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. Assim como raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que você enfrenta uma tentação. Olha que legal. Então, as tentações, elas têm o seu lado negativo, mas têm o seu lado positivo, que elas são oportunidades para que nós possamos exercer um caráter melhor. Então, eu torço para que todos vocês
hoje, que estão aqui comigo, ouvindo, assistindo, sejam tocados por essa informação que nós vimos hoje, que eu também seja mais e mais tocada. E quem estiver assistindo gravado também, e que a gente possa aí ter um mundo onde as pessoas têm uma administração dos seus desejos, dos seus pensamentos e dos seus comportamentos mais ética, mais moral, mais funcional, ao ponto que vai chegar a um ponto do quanto menos melhor. E a gente nem vai lembrar que tinha aqueles pensamentos, que tinha aqueles comportamentos. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu estava me lembrando hoje. Falei, nossa, há um tempo atrás eu escrevia isso num grupo de WhatsApp. Hoje eu não teria coragem de escrever. Olha que interessante. Não sei se vocês têm isso. Então a gente vai mudando mesmo. Vamos para a nossa meditação, gente? Então vamos lá. Fechando os olhos, respirando fundo. Vamos enchendo o peito de ar e relaxa. Vai soltando o seu corpo. Seu olho vai ficando pesado, bem tranquilo, bem relaxado. Você relaxa bem tranquilamente. Então você enche o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai relaxando ainda mais os seus olhos, as suas pálpebras vão ficando bem fechadas no seu rosto. Você relaxa 10 vezes mais agora. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, elas vão se unindo para trabalhar em seu benefício. E a sua alma vai trazendo para você, de uma maneira amorosa, todos os seus anseios mais positivos, mais possibilitadores, vai trazendo para você a consciência do seu maior e mais elevado propósito de vida na sua existência. Então você respira fundo, vai sentindo a sua cabeça se iluminar, essa luz vai descendo em movimentos espirais por todo o seu corpo, por toda a sua coluna, vai descendo pelo seu ombro, o seu ombro relaxa 10 vezes mais agora. Vai descendo pelo seu tronco, seu quadril, e seu quadril relaxa 10 vezes mais agora. Vai descendo pelas suas pernas e você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Vai saindo dos seus pés raízes de luz. Vai saindo dos seus pés raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra. Vão chegando até o centro da Terra, vão recebendo a nutrição da Terra. Vai subindo pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, vai te trazendo a consciência do ser da natureza integrado com a dinâmica autônoma que rege a existência, integrado com Deus, com toda a consciência de Deus em você, no planeta Terra agora. Uma maneira mais funcional de você se colocar na vida, numa maneira mais enquadrada nos caminhos da sua centelha de luz, se desenvolver, expandir, evoluir, e você acessar as novas consciências que estão prontas para você. Consciências onde você olha as suas tentações e você as vê tão pequenas, tão inexistentes, que você começa a seguir naturalmente um caminho de luz, um caminho de amor, o caminho de fé, o caminho de Jesus. E a partir de hoje, todos os dias, todas as vezes que você se sentir ou se perceber tentado, você vai perceber que a sua tentação é muito pequena, quase inexistente, e você vai se voltar para o caráter de Jesus. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que as tentações aparecerem para você, sempre que você se sentir tentado e perceber tentado, você vai se voltar para o caráter de Jesus. Essas tentações vão ficando cada dia menores e inexistentes. As suas tentações vão ficando cada dia menores e inexistentes. As suas tentações vão ficando cada dia menores e inexistentes. E sempre, todas as vezes que você se sentir tentado, que você se perceber tentado, você vai se voltar para o caráter de Jesus. Então você respira fundo e você vai liberando do seu corpo. Vai focando toda a sua energia no seu coração.
Você vai focando toda a sua energia no seu coração, você vai expandindo essa energia no seu corpo todo. Pura luz, você é pura luz, que vai além do seu corpo. Você fica maior do que a sua casa, maior do que o seu bairro, maior do que o seu país, maior do que o seu planeta. E você vai lá para o espaço. No espaço, à medida que você vai subindo, você vai vendo as estrelas, você vai vendo o planeta Terra ficando pequenininho lá embaixo. E você vai subindo, passando por camadas multicoloridas. E quanto mais você sobe, mais você se liberta das culpas e vergonhas em relação às tentações que você já passou e você passa na sua vida até agora. E essas culpas e vergonhas, elas se transformam em plena convicção no caminho da luz e no caminho do bem. Quanto mais você sobe, mais você se liberta de todas as suas culpas e vergonhas em relação a todas as tentações que você já passou na sua vida e que você passa ainda. E essas culpas e tentações, elas vão sendo transformadas em plena convicção e certeza no caminhar na luz e em Deus. Então você vai subindo e quanto mais você sobe, agora que você acessa o plano maior de Deus, Pai Todo-Poderoso, você definitivamente está livre de todas as suas culpas e vergonhas em relação às suas tentações, as que você já passou, as que você passa. E essas culpas e tentações, elas vão se transformar agora em uma decisão de fazer diferente e caminhar na luz e no bem. E você começa a perceber que todos os dias, a todo momento, começa a ficar mais fácil, mais leve resistir às tentações. Todos os dias, a todo momento, começa a ficar mais fácil para você, mais leve resistir às tentações. Todos os dias, a todo momento, começa a ficar mais fácil para você e mais leve resistir às tentações. Então você respira fundo, enche o peito de ar, vai sentindo o seu corpo mais leve, você vai subindo nesse portal de Deus, vai subindo pela sua cabeça, seu pescoço, seu ombro, seu tronco, suas pernas e seus pés. E você agora é pura luz, e você agora é pura luz. Mentalmente você vai caminhando agora na estrada da sua vida para o seu futuro. E você vai caminhando nessa luz da estrada da sua vida para o seu futuro. E quanto mais você caminha, mais a estrada do seu futuro vai se fortalecendo. Quanto mais você caminha, mais a estrada do seu futuro vai se fortalecendo, se ampliando. E você vai caminhando com confiança. Quanto mais você caminha, mais a estrada do seu futuro vai se fortalecendo, vai se ampliando. Você caminha com confiança e totalmente livre dos comportamentos, dos gatilhos que te levam a ceder às tentações. Você respira fundo, vai sentindo uma paz no coração e você agora vai acessar a sua vida futura livre desse comportamento que cede às tentações. Então você vai abrindo como se fosse abrir uma cortina e você vai começando a perceber, vai caminhando, vai percebendo quando você começa a se tornar mais forte, mais disciplinado, mais convicto de todas as suas qualidades, do seu valor pessoal. E você começa a mudar até a sua constituição física. Vá percebendo como é a sua constituição física neste momento. Como são as suas pernas, como é a sua coluna. Vá percebendo os seus braços. Vá percebendo a sua roupa também. Como é a roupa que você usa aí? Como é o calçado? Como é a vestimenta que você usa? Vá percebendo como que é a sua constituição física aí. Vá percebendo o seu cabelo. Vá sentindo como é ser você. E você começa a perceber que algumas dúvidas e medos estão totalmente cancelados agora. Você começa a perceber que você já vive livre de algumas dúvidas e medos a partir de agora. Você começa a perceber que você já vive livre de algumas dúvidas e medos a partir de agora. Então você respira fundo e vai percebendo como é essa sensação de já vive livre das suas dúvidas e medos a partir de agora. E esse já é o seu novo estado de comportamento. E você agora vai vendo
a figura de Cristo à sua frente nessa sua vida futura. Ele feliz, abre os braços, ele estava te aguardando. Cristo estava te aguardando. A partir do momento que você cura os seus impulsos, a partir do momento que você se liberta das suas dores e medos, você encontra Cristo. E Ele te dá um abraço. E Ele te dá um abraço e você recebe toda essa energia, todos os princípios, todos os valores de Cristo. Você vai recebendo agora em todas as células do seu corpo o amor. Você vai recebendo agora em todas as células do seu corpo a alegria. Você vai recebendo agora em todas as células do seu corpo a paz. Você respira fundo e vai sentindo todo o seu corpo iluminado. Jesus te abraça e você recebe todas as qualidades de Cristo em todo o seu ser. O amor, a alegria, a paz, a paciência. Você vai sentindo a paciência crescendo do seu coração, passando por todo o seu corpo. Você vai sentindo a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão. Você começa a perceber o quanto você é capaz de exercer um domínio próprio. Você que manda em você. É você que decide por você. E você se lembra que Deus é maior. E você submete esse mandar, esse decidir a Deus. Todos os dias, a todo momento, nas suas escolhas. Então você respira fundo e vai caminhando pela sua vida futura. Com todo esse caráter de Cristo. Vá percebendo os seus sorrisos em relação às pessoas. Vá percebendo pessoas que te magoaram. Como você olha para elas? Qual é o sentimento que você tem em relação a elas? A partir do momento que você tem os novos recursos do caráter de Cristo em você. Vá olhando o seu trabalho, a sua carreira, os seus desafios diários, o tamanho do peso de cada coisa. Vá buscando uma cena da sua vida onde você sofreu muito. E você vai projetando todo esse caráter de Cristo nessa cena. O seu coração se ilumina e mentalmente, como se você pegasse você mesmo nas mãos, nesse sofrimento. E você permite que as suas mãos ajam como um ninho de luz e vão transformando todo choro em calmaria, todas as lágrimas em paz, vão transformando todo o sofrimento em resiliência, vão transformando toda a tristeza em alegria, vão transformando toda a dor em amor. Então você pega essa versão sua que está aí na sua mão e traz para o seu coração. Coloca essa situação num lugar de paz dentro de você. A partir de agora, sempre que você relembrar essa situação, você vai sentir paz. A partir de agora, sempre que você relembrar essa situação, você vai sentir paz. Então você respira fundo e começa a perceber que vai crescendo dentro de você um poder de realização físico, mental, emocional, e espiritual, e material e financeiro. E eu vou contar até 3. Somente no 3 você vai abrir os olhos, mas você vai trazendo com você todo esse poder. Então, 1. Venha sentindo em todas as células do seu corpo, expandindo como se fossem círculos de luz que vão para a sua casa, para o seu bairro, para o seu país, para o seu planeta. E você vai sentindo todo o seu poder e a sua capacidade de realização física, mental, emocional, material, financeira e espiritual. E 2. Você vai mexendo suas pernas, seus pés, vai trazendo a sua mente para o momento presente e a sua mente vai te trazendo novas ideias e novos padrões de comportamento, pensamento e sentimento livres de tentações. E 3. Você vai abrindo os olhos para viver uma nova vida, feliz, em paz. Me contem como vocês estão. Me contem como foi para vocês. Meditação deliciosa.
Alguém viu, ouviu, sentiu alguma coisa diferente que queira compartilhar. Quem estiver assistindo gravado, lembra de deixar o seu comentário. Eu vou agora ler o livro, as passagens do livro para reflexão. Enquanto vocês vão voltando bem tranquilamente, abrindo os olhos, lembrando que agora nós temos a todo dia uma oportunidade de exercer novos padrões mentais, emocionais, de comportamento. Lembrando que não existe que tudo bem se a gente tiver um dia com mais fraqueza, mas o importante é a gente recomeçar e colocar para Deus a nossa fraqueza. Então a gente aceitar a nossa imperfectibilidade também, livre de julgamentos, lembrando que a vida é um processo contínuo de desenvolvimento do caráter, que é um processo contínuo de evolução. Então é natural que nós tenhamos aí picos e vales, altos e baixos. Então eu vou ler aqui o dia 26. Crescendo por meio da tentação. As passagens bíblicas. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Está em Tiago. Aí tem uma outra frase. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que através das tentações, ele está aprendendo sobre a fé. Olha que interessante. As minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Muito boa essa frase, hein? Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida de Deus, que ele prometeu a todos os que amam. Pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão eu posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Gente, eu espero que vocês, naquele momento que a gente olhou uma ferida, que possa ter sido um momento reconfortante, espero que vocês estejam bem, de verdade, e a vida é isso. E as tentações, elas vão continuar. Mas o importante é que a gente vá se construindo. Não importa a tentação, não importa o problema, não importa a situação, não importa ontem nós vimos o sofrimento, né, a aprovação. O importante é que nós vamos nos construindo ao longo dessa caminhada. A Michelle, maravilhosa, muito bom, muita paz, graças a Deus. Eu também senti. Então, eu estava pensando sobre isso também. Ontem, acho, eu falei, nossa, eu quero... Estava pensando num contexto e um outro contexto. No contexto que é e o contexto que eu quero que seja, né? Eu falei, nossa, eu queria muito poder tirar isso, mas não vai dar. Então eu vou ter que construir aquele contexto, com esse contexto ainda, e dar um jeito de emergir, entendeu? Então a vida é isso. O mundo é o que é, as coisas são o que são. A coisa que a gente mais pode mudar é a gente mesmo. Então amanhã tem mais. Tá? Amanhã é o dia 27. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qual que é o item de amanhã? Derrotando a tentação. Amanhã a gente vai, na tentação. Desculpa falar assim, gente. A Michelle, as feridas sendo curadas com o amor de Jesus. É muito gostoso, né, Mi? Eu tô amando também. O Flávio. Interessante ressignificar o peso da mágoa em ter dispensado falsos amigos e, na verdade, é força e paz ressignificada em certeza de consciência, de olhar, feedback de ter mudado. É isso mesmo, Flávio, é isso mesmo. E, assim, a questão do peso da gente deixar as pessoas, tem que ver o quanto pode ser uma necessidade da gente ser amado e a gente achar que a gente não liberou, assim... deixa passar uma oportunidade da gente ser amado, porque quando a gente quer ter, isso já aconteceu comigo, tá? Quando a gente quer ter amizade com um grupo de pessoas, existe uma questão sistêmica de a gente ser aceito naquele sistema, a gente faz parte, tem a questão do pertencimento. É exatamente isso que eu queria chegar. Então, quando você deixa um grupo de pessoas, você está deixando o seu pertencimento àquele grupo. E às vezes o peso tem 2 pontos. Ou você acha que você acredita que você pode ter contribuído mais para aquelas pessoas e você sente um peso na consciência achando que você não contribuiu, que você foi embora e deixou elas lá, só que cada um faz as suas escolhas e o grupo... existe Jung fala muito do inconsciente coletivo, né? Então todo grupo tem uma egrégora.
que nada mais é do que o inconsciente coletivo daquele grupo. Então, o que acontece? As pessoas estão em um determinado nível evolutivo, cada uma fazendo essa caminhada, com certeza são pessoas ótimas, boas, e cada um está tentando entender a vida do seu jeito. Mas você resolveu seguir uma outra direção. Você resolveu seguir um outro conjunto de princípios e valores basilares de conduta no seu dia a dia, que não necessariamente são melhor ou são pior, mas são diferentes. E a vida, o nosso tempo, ele é finito. A gente não tem tempo para fazer tudo que a gente tem que fazer a média com a turma toda e tal. Então você vai ter que selecionar e trabalhar por prioridades. Então, a partir do momento que você seguir o seu caminho, você está se priorizando. Mesmo que sejam pessoas que, eles não quiseram mais falar comigo, ou eles falavam mal de mim, então sorte a sua. Sorte a sua. Porque você não tem que querer ficar com pessoas que não te amam, que não te aceitam, que não querem que você faça parte do grupo deles. Então percebe que, independente do enfoque, são várias possibilidades de análise que a gente coloca de enfoque. Mas independente do enfoque, entrega para Deus, que Deus abençoe aquelas pessoas e você vai seguir o seu caminho. Porque o importante é o seu caminho. E a gente tem que estar a todo momento, isso é até um pouco de coach, assim, a gente tem que estar a todo momento parando na nossa vida, entendendo quem eu sou, o que eu faço, quais são as minhas prioridades. Ainda mais no mundo de hoje, gente. Ainda mais no mundo de hoje. Que o tempo é assim, é muita informação, é muita responsabilidade, é muito... Eu tenho olhado esses dias e falei assim, o que está acontecendo? Por que não está sobrando tempo para nada? Porque é muita coisa. Então a gente tem que saber dizer não. E tem que ter paz quando a gente diz não. Tem que ter paz no nosso coração. Então, gente, fiquem com Deus, que vocês tenham um maravilhoso dia, aproveitem, deixem que as ideias fluam, conectem-se com Deus. Se deu uns 5 minutos aí, sobrou um tempo e deu uma vontade de fazer uma oração, vai lá e faz oração. Pega um caderninho, anota pensamentos novos, ideias novas. Sabe o que é engraçado? Eu vou falar da tentação positiva, que a gente não falou, né? Porque a tentação negativa, ela tem, a gente falou. Mas a tentação positiva é aquela coisa, poxa, e se eu fizesse aquela coisa que eu vou crescer, que eu vou aprender, que eu vou ficar mais saudável e que eu vou ficar mais feliz? Aí, às vezes, a crença limitante, o sabotador vem e fala assim, mas eu não sou capaz. Mas é impossível, isso é muito difícil, isso é muito grandioso. Só que aí, essa tentação a gente não quer ceder, né? Essa tentação, olha os passos da tentação. Essa tentação, a gente não se permite. O primeiro passo é o desejo, olha só. O desejo vem. Aí, a dúvida. Mas será? Aí a gente mata na dúvida, olha só. A gente mata no sabotador. Será? Não vai dar. E pá, você fecha a porta. Quando você tem a terceira etapa, olha só, a gente tem que enganar o engano. Olha que loucura, quando a gente fala da tentação positiva. Se engana o engano. Substituição das mentiras por verdades. Então você vai virar e falar assim, isso que eu tô achando que eu não sou capaz é mentira. Porque se eu tenho a centelha de luz em Deus em mim, eu sou capaz de realizar tudo. E aí você vai lá e fala assim, então você vai substituir a mentira que você está contando com o seu sabotador por uma verdade. Não, eu tenho aqui, 2 pernas, 2 braços, falo direitinho, às vezes até respeitosamente, vai ficar gravado, tem pessoas que têm aí uma limitação, são privados de ter toda a parte que eu falei agora do corpo, mas ainda assim elas vão lá e fazem mais muita gente que tem plena saúde, entendeu? Então assim, a gente vê aí Paralimpíadas e tudo, e aí por fim a 4ª etapa, que é a desobediência, que você faz aquilo mesmo sabendo que tá errado, você se convenceu, você teve o desejo, você se enganou, teve a dúvida, se enganou e desobedeceu. Por que a gente não desobedece então o mal? Por que a gente não desobedece, então, os nossos sabotadores? Por que a gente não desobedece as nossas crenças limitantes? Não é verdade? Tá na hora da gente desobedecer as coisas que querem colocar a gente para baixo. Não é verdade? Então, eu desejo que você tenha um dia que você desobedeça tudo que queira desviar a tua paz, tudo que queira tirar você do seu caminho, que seja um dia muito positivo. Tá bom? Um beijo grande, gente. Amanhã tem mais. E tchau.